Olá, mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós somos mais uma vez gratos pela oportunidade de compartilhar esse momento que é a Palavra Livre. Esse é um quadro que nós destinamos para que nós pudéssemos falar sobre dentro do canal de assuntos diversos, de assuntos esses que de algum modo influenciam no nosso dia a dia, seja ele de ordem política, econômica, educação, enfim, que a gente pudesse ter um quadro em que nós pudéssemos ter a liberdade de falar e interagir, opinar, refletir sobre as situações que acontecem no dia a dia e que, direto ou indiretamente, tem situações que acabam mexendo nos nossos interesses diretos ou indiretos, ou, além do interesse, nos prejudicando, né? Fazemos parte de uma sociedade, de um país, de uma nação, de um mundo cada dia mais interligado, mais dependente, dado aos meios de comunicação aí, as realidades dos nossos tempos, que para nós, se a gente pegar aí há 20 anos, é quase que era inimaginável a gente viver esse tempo que nós estamos vivendo com tanta velocidade. Imagina nós daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, como é que estará o mundo, a dependência de informações que a gente vai estar gerando e especialmente registrando, por exemplo, aquilo que acontece de um lado do mundo pode influenciar do outro lado. Então, eu acho que trabalhos como Voz Livre terão cada dia mais espaço, porque são comunidades virtuais que poderão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Inicialmente, o canal pode nos ajudar, e esse é o intuito, a gente dialogar, e por isso Voz Livre, ter a liberdade de falar sobre todos os assuntos, todos os aspectos, dar as nossas opiniões, ouvir, criticar e ser criticado, mas, enfim, num propósito único. Então a crítica, se ela é bem-vinda, se ela não é pessoal, não é um ataque pessoal, sempre ela produz efeito. Então, a oposição produz efeito. Então não adianta nós pensarmos apenas numa extrema direita, numa extrema esquerda, nós temos que ter o diálogo. Acho que as coisas se completam para que a gente construa uma sociedade cada dia mais equilibrada. E quando nós colocamos sobre o princípio como base Deus, fica tudo mais fácil, tudo mais leve, tudo mais livre. E por isso a palavra livre. Hoje eu estou aqui com meu parceiro, o Zé, meu filho. Dá uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Assim, mais um dia, palavra livre. E vai lá. Cumprimenta aí a todos. Boa noite. Boa noite. Convido a todos para curtir aí as páginas da Voz Livre. Vem curtir as páginas. As páginas do Voz Livre. Voz Livre. É isso aí. Ele gosta, o Zé, o chefe Zé, Victor José. Ele tem 4 aninhos, quase fazendo 5 aninhos. E ele gosta de participar. E que bom, eu fico feliz porque em outros momentos terão outras pessoas tão importantes quanto ele, mas ele realmente, a mim pessoalmente, é uma pessoa, não preciso dizer o tamanho da importância que ele tem na minha vida, né? Então seja bem-vindo, meu filhote, a esse quadro Palavra Livre nessa noite, compartilhando aqui esse momento. É muito legal a tua presença e eu estou muito feliz. Estou muito feliz de você estar aqui, tá bom? Mas hoje eu embora seja a palavra livre, ele tem essa conexão para que nós possamos interagir, ficou muito forte um versículo bíblico que li há pouco,
e senti muito desejo, realmente, a liberdade de poder falar. Que eu vou ler dois versículos bíblicos, né? E aí depois vocês vão entender o porquê que eu tô falando, vou nesse assunto. Que diz o seguinte, está lá em Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Especialmente no aspecto quando fala assim, todas as nações. Então veja, nós vivemos um momento, como há pouco me referia, onde os acontecimentos, os interesses individuais se sobrepõem ao interesse coletivo, ao interesse econômico se sobrepõem aos interesses sociais, os interesses dos modismos, né? E aí eu me refiro a todos os ismos possíveis se sobrepondo, né? Eu faço parte de uma comunidade, eu sou ismo de alguma coisa. E aí não interessa, o meu interesse, os meus anseios se sobrepõem aos anseios dos demais. Então há um conflito realmente, onde a gente percebe que movimentos de rua, em todos os países, sejam eles países de primeiro mundo, de terceiro mundo. Por outro lado, nós vemos nações muito famintas. Por outro lado, guerras, aonde se mata, não sabe exatamente porquê, onde nasce raivas, não se sabe exatamente por onde começou e onde vai terminar. Então a gente vê, se a gente parar um pouquinho, realmente a gente entra em crise. Pessoas refugiadas, tentando atravessar aqueles barcos infláveis, cheios de gente, morrendo no caminho. Então, quando a gente começa a olhar nesta perspectiva, a gente entra em crise. Não sei se isso acontece contigo, mas eu, quando olho, às vezes, realmente eu perco a linha. Porque na minha cabeça não entra, ou tenho dificuldade de compreender que, no tempo que nós vivemos, onde a velocidade, a informação se chegou de tal modo, a tecnologia, o avanço tecnológico da medicina, mesmo de alimentos, né? Tem tantas coisas acontecendo que são benéficas à sociedade, e aí tem um extremo vivendo umas mazelas que é onde se mata sem saber exatamente porquê, aonde se assalta por causa de um celular, mata uma pessoa que não tem, a vida passa a não ter valor nenhum, e o Estado, de certa forma, tenta organizar isso. E aí eu pego, voltando agora ao Brasil, aonde a gente vê todos os dias violências aumentando, exército na rua, no Rio de Janeiro, um estado tão belo quanto o Rio, vivendo essas mazelas. Mas veja, quanto tempo já faz isso? Já trocou 2, 3 governos, o exército foi para lá, uma interferência a nível nacional, o exército nacional, e esse final de semana acontece uma atrocidade onde o exército, 9 ou 10 soldados, realmente aniquilam uma família, o carro. Foi um milagre, a mulher, o filho que se salvaram. O marido não salvou a mulher, eu vi ali, eu não consegui nem ver todo ele. A mulher desesperada, porque o marido é assassinado na frente do filho, dentro do carro da família. Então essas coisas, veja, a violência gera violência. Eu não estou falando que a polícia não deva ser forte, ao contrário, eu acho que a polícia tem que ser bem armada, bem estruturada, pessoas equilibradas.
Então tem que haver realmente um equilíbrio nas forças, sejam elas de ordem militar, civil, o exército, um equilíbrio para que essas pessoas a gente não sofra. Daqui a pouco começamos a ter medo do Estado, por sua vez, porque ele começa a exagerar nas suas forças e sair atirando sem razão nenhuma. Não tinha razão, pelo menos o cenário, pelo menos o que a imprensa noticiou, a gente não sabe exatamente a fundo, talvez se tenha outras versões, mas tudo leva a que foi um exagero absurdo, absurdos. Nós não podemos aceitar isso enquanto comunidade, enquanto Igreja de Jesus. Nós temos que nos levantar, mas não é levantar para criticar. Que vejam, lá atrás, por trás disso tudo, sempre tem um porquê. Tem um soldado, tem famílias, tem umas circunstâncias. E também, eventualmente, esse pessoal também estão acuados de algum modo. Então nós temos que pensar num todo. Nós temos que nos revoltar, mas uma revolta positiva. Revoltar porque o exército está lá. E na razão do problema. E não apenas no apagar incêndio. Nós temos que resolver aonde nasce o problema. E não é possível que num país dessa grandiosidade que nós temos, com todas as riquezas que nós temos, nós não podemos efetivamente atacar isso. Atacar no sentido, aonde está o problema? E não apenas botar cada dia, mas não vai ser suficiente. Vai vir o exército todo para a rua daqui a pouco e não vai ser suficiente. Nós temos que rever essas políticas. E aí começa um governo novo, onde nós estamos falando apenas da economia, embora a economia seja algo importante e relevante, mas pouco se fala sobre as demais questões e as mazelas que o país enfrenta. 14 milhões de desempregados, claro, com a economia melhorando, parte dessas pessoas vão começar a trabalhar, a economia melhorando, vai ter mais recursos, obviamente, na distribuição, onde a saúde vai ter mais recursos, a educação, enfim. Mas nós precisamos de que realmente pensemos uma nação daqui a 100 anos, daqui a 10, 15, 20 anos, não apenas em um mandato, não apenas ficar correndo atrás de apagar incêndio. Nós precisamos mudar isso. O pensamento precisa ser mudado. Realmente pensar numa nação. Dito isso em relação ao país, não é diferente em relação, vamos pegar a América do Sul. Nós temos que pensar a América do Sul realmente enquanto povo vizinho, enquanto os irmãos. Venezuela vive o caos que está vivendo. De forma efetiva, o que o Brasil ou os brasileiros têm feito, a não ser a receber aqueles que estão conseguindo fugir de lá para cá? Receber de forma com que a gente não está nem preparado, os municípios ali que são divisas não estão preparados, trazendo uma porção de problemas de ordem social ali, e nós quietos, né? Enquanto nação, já deixa com que o pessoal lá se exploda. Então nós temos que passar de ter políticas um pouco mais humanizadas. Vou usar a palavra humanizada porque olhar a partir das pessoas para que realmente nós nos preocupemos um pouco mais. E quando eu falo isso, me vem em mente o seguinte: este é um papel da Igreja de Jesus. Então nós temos nossos representantes políticos, no dia desse eu até falei um pouco, fiz uma breve pesquisa lá dos nossos deputados, especialmente da bancada evangélica, aqueles, enfim, e se percebe que a pessoa eleita não se tem nenhum projeto de forma efetiva. É claro que a gente sabe que as entranhas do poder é muito difícil, a tramitação de uma lei é difícil, tudo isso é muito difícil. Mesmo para um presidente, por mais popularidade que se tenha, se ele não tiver o Congresso, não tiver o alinhamento, o Congresso, o Judiciário, todo esse alinhamento, e um povo compreendendo e o exercício da cidadania, não vai conseguir ir muito longe. Ele vai ter dificuldade, porque as entranhas do poder não funcionam exatamente conforme a gente quer que seja, ou de fora olhando. Eu compreendo um pouquinho porque eu tramitei, eu olhei, vivi um pouquinho dessas experiências por conta dos relacionamentos que a gente tem, mas não é tão simples quanto parece. Mas eu me refiro, e aí vou deixar novamente, que nós precisamos pensar o mundo, pensar um mundo diferente, pensar o mundo na perspectiva de Deus.
E aí eu li essa palavra e falava sobre nações. Porque chegará um tempo aonde virá um novo momento, que é o que diz a Bíblia. Aqui diz: chegará aquele tempo onde as nações estarão reunidas. E aí eu quero fazer um parêntese e fazer dar um testemunho aqui. Eu e minha esposa, na verdade, ficamos, logo que experimentamos um relacionamento novo com Deus e a convivência com as igrejas de modo geral, especialmente as igrejas evangélicas, né? Vivemos um tempo onde nós buscávamos a seguinte resposta: ou nos aprofundamos, ou dentro do possível, a gente procurou se aprofundar sobre os tempos. Então, tivemos um tempo que era 2012, o fim dos tempos, aí era 2000 e não sei quanto, enfim, o fato é que, e continua se falando, especialmente dentro das igrejas, que vai chegar um tempo onde Jesus voltará, e aí o povo parece que fica cegado. Alguns estão esperando, quietos, porque Jesus vai voltar. Outros nem lembram que se aprendeu isso, se fala disso. Nem se lembra do significado dessas coisas todas para a humanidade. Então a gente está vivendo uma espécie de cegueira espiritual e geral, um apagão espiritual. Nós precisamos, a gente percebe que o Espírito de Deus, assim como um trabalho como esse, simples, começa a se mover de forma diferente. Um novo mover, um novo momento, aonde as pessoas vão começar a compreender que o fato de servir a Deus, o exercício da cidadania, não necessariamente tem que fazer parte de todo um regramento. Vai ter um novo momento, mas vai ter a ciência, a responsabilidade de ser um cidadão, um exercício de cidadania. Vai ser um profissional sério, vai ser um empresário sério, vai ser um empresário que vai saber a função social, que vai ser um político que tem os princípios bem embasados, que ele vai poder fazer o exercício sem, contudo, ir para um cargo eletivo público com interesses apenas para atender seus interesses pessoais ou daquele grupo que ele representa. Então nós temos que dar um passo além, um passo a mais, especialmente aí me refiro à nação brasileira. Então um passo a mais. E nesse texto, teve esse tempo que voltando aqui, e aí eu fiquei algum tempo perguntando: Deus, me dê esse tempo, me dê um sinal, mas isso, olha, não foi 1 ano, 2, 3, 4, 5, foram vários anos. E de vez em quando eu me questionava sobre esse tempo. E aí um dia, Deus de vez em quando me separa em sono, né? E eu sei discernir, hoje já consigo discernir aquilo que é sonho do momento que eu tenho com Deus. E um desses momentos falava sobre a Igreja de Jesus. O que seria essa Igreja de Jesus? E aquilo me deu, isso fazem uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Eu não sou muito bom em data. O fato é que aquilo ficou muito para mim como resposta, o papel da Igreja de Jesus. Então me mostrava, aí o Espírito de Deus me levava em alguns lugares, eu comecei a ver pessoas, como se nós, quando fizéssemos uma grande ceia, a Igreja de Jesus faria uma grande ceia, aonde eu comecei a ver, dentro daqueles telões onde eu olhava, pessoas do mundo todo, em todas as nações, eram os mais diferentes semblantes, né, de nações, e efetivamente vai ir mostrando todas as nações do mundo, onde em um único momento, uma única voz, se referenciava a Jesus como o Senhor absoluto. Então era uma grande ceia, onde em um único momento a gente faria uma grande ceia. Vai ser domingo, não importa o dia. O fato é que a gente precisa compreender que precisamos. Então as questões do templo estão muito, ao meu ver, relacionadas não é com data, porque Deus não trabalha especificamente a data, mas sim ela trabalha em relação à maturidade da sua igreja e do seu povo.
Então eu quero deixar esses parênteses aqui, e aqui me chamava a atenção, e falando um pouquinho sobre nações, as mazelas, as dificuldades, mas tem coisas boas também, países abençoados, assim como o nosso. Nós temos coisas boas que nós temos que atribuir também, saber atribuir a Deus, a honrar quem deve ser honrado, pessoas que devem ser honradas que não são honradas, trabalhadores que devem ser honrados não são honrados. Enfim, nós temos que mudar um pouco esse conceito. Por isso essa palavra, momento, palavra livre, e em breve nós teremos estruturas para que a gente possa receber pessoas que vão contribuir conosco, independente dos seus créditos. Aqui a gente não está falando de créditos, estamos falando de pessoas que poderão contribuir com os seus conhecimentos, com as suas vivências. Nós pegamos empresários, empreendedores, profissionais liberais, líderes comunitários, pais e mães de famílias, onde a gente possa realmente fazer uma grande corrente, realmente sair das amarras, das presilhas, dos costumes e fazer uma caminhada livre. Então, eu convoco você, entra no nosso site lá, tem um cadastro lá, Seja Livre, porque a partir dali nós vamos depois, em breve, trazer algumas novidades sobre isso aí, realmente que vai surpreender e vai mudar a tua vida, vai ser um antes e depois do teu entendimento espiritual, mas também como forma de agir como igreja, como cidadão, como igreja de Jesus, tá bom? Entrar, ou então Cidade Livre, se você tem um desejo, está no teu coração, liderar, ou talvez tu já até lidera pessoas, e às vezes tem necessidade de compartilhar isso, tu vai lá, pode se cadastrar na Cidade Livre, você pode fazer, e vai contar com o nosso apoio, e também contamos com o apoio de vocês, contamos com as orações para que nós possamos avançar nesse trabalho. Um grande beijo e até a próxima Palavra Livre. Quer deixar um beijo aí, Zé? Um beijo, e deixa o like no canal.